Dom Casmurro, de Machado de Assis. Bentinho, o próprio Dom Casmurro, é o narrador. Narrador é uma figura da literatura, gente. Eu quero só, antes de começar a falar sobre a pessoa de Bentinho. É uma figura na literatura que nós não podemos chamar de personagem porque é alguma coisa diferente. É o ser que narra a história. Esse se chama narrador. E o narrador pode ser alguém que está fora da história e pode ser um personagem. No caso, temos Bentinho como um personagem, narrador-personagem. Então ele tem as duas coisas. Ele é o ser que narra, chamado narrador na literatura, é uma figura da literatura diferente do que seriam os personagens. No caso de Dom Casmurro, o narrador e o personagem são a mesma pessoa. É chamado narrador-personagem. E Bentinho é o narrador-personagem. O que temos que falar sobre o narrador-personagem, o que tem de mais importante a ser falado sobre o narrador-personagem, é que ele conta a história que viveu. Claro que isso é literatura, tá, gente? Tudo isso é invenção. Machado de Assis é o autor dessa obra. E ele cria o narrador, e o narrador é Bentinho. E o narrador conta a própria história. Tudo ficção, mas é assim. Então, o que temos de mais importante a falar sobre o narrador-personagem é que nós não devemos acreditar 100% em tudo que ele diz, porque ele está contando a história sob o ponto de vista dele. Então, o ponto de vista dele, a gente coloca em dúvida. Devemos questionar. Ele conta a história do jeito que ele quer contar. Nem sempre tudo é daquele jeito, nem sempre tudo é exatamente aquilo. E alguns fatos ele omite porque não interessa. Por exemplo, o tempo que Capitu passou na Suíça, a respeito desse tempo ele mal fala, quase nada. Ele só fala que José Dias trocava correspondências com Capitu. E ele fala também que algumas pessoas que viessem a perguntar sobre ela, ele inventava qualquer coisa, mas não falava nada, porque ele não visitava Capitu na Suíça. Então, nós não temos informações sobre como era a vida dela lá. Eu acredito que foi maravilhosa, mas tudo bem. E no final das contas, ele só fala assim, ele faz questão de dar pouca importância. Eu não sei se falei pra vocês, mas Capitu já está morta e enterrada. É só isso que ele fala. Desde que ela foi pra Suíça. Ou seja, o narrador, ele também dá importância ao que ele quer dar importância, ou mínima ou máxima, ou, enfim. No decorrer da narrativa, Dom Casmurro, no decorrer do romance, nós percebemos que Bentinho conta do jeito dele. Então, nós devemos questionar e duvidar do que ele fala. No final das contas, e aí vem spoiler, esses comentários necessariamente terão spoiler, tá, gente? Spoiler, spoiler, alerta de spoiler, haja spoiler agora. No final das contas, quando Escobar morre, Bentinho fica, epa, peraí, alguma coisa aqui não tá normal. Ele fica enciumado. E ele narra, e ele diz que Ezequiel, o filho, é a cara de Escobar. Ele diz isso. Mas nós percebemos que naquela trama toda não existe. Ele mesmo mostra manifestações de outras pessoas sobre menino, como esse menino parece com Escobar. Tem um momento que ele fala que Capitu disse, você está com ciúme por causa da semelhança. A sua preocupação é a semelhança. Mas aí tem também a mãe de Sancha, ele mesmo, Bentinho mesmo lembra. A mãe de Sancha era parecida com Capitu. O marido, o pai de Sancha, o marido ali, o pai de Sancha olha para Capitu, veja aqui a foto da mãe de Sancha. Não parece com Capitu? E em algum momento o próprio Bentinho compara essas semelhanças. A semelhança de Ezequiel com Escobar e a semelhança de Capitu com a mãe de Sancha. Não existe aí uma prova definitiva. São as palavras de Bentinho, que Ezequiel era a cara de Escobar. É por isso, e por alguns outros motivos também, que nós não temos certeza
sobre a traição, se Escobar e Capitu traíram. Não temos certeza. Em vários momentos, inclusive nas cartas trocadas, quando ele fala sobre as cartas trocadas entre José Dias e Capitu, que Capitu tinha muito afeto por Bentinho. Quando Ezequiel volta da Suíça e fala com ele, também fala sobre o amor que Capitu tem por Bentinho. No decorrer de toda a história está claro para mim que Capitu ama muito Bentinho. Mas é claro que também isso pode ser coisa que Bentinho exagerou, porque Bentinho é vaidoso. Bentinho é canceriano, minha gente. Esse homem é canceriano? Alguém discorda que Bentinho é canceriano? Bentinho é canceriano. É claro que ele exalta, né? Ele se exalta ao demonstrar que Capitu era louca por ele. Mas no decorrer da história todinha, parece muito que Capitu é louca por Bentinho. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu sei é que Capitu é empoderada. O próprio Bentinho, mesmo sendo ele que está contando a história, acaba deixando escapar uma certa inveja que ele tem de Capitu. Eu acho. Tá? Bom, gente, eu só queria falar isso de Bentinho. É o narrador, ele que conta a história. Então, talvez nós tivéssemos outra história se a história fosse contada por José Dias. Talvez tivesse outra se fosse contada por Capitu. Talvez tivesse outra se fosse contada por Escobar. Enfim, nós temos aí Bentinho é o narrador. E ele faz a história acontecer. E é ele que comanda, ele manipula tudo. Depois eu vou gravar um vídeo sobre metaficção e falar um pouquinho sobre esse narrador, porque ele é um narrador metaficcional. E eu vou falar depois, tá bom, gente? Quem já entende, já sabe o que é metaficção, já está ligado ao que eu estou falando. Depois eu gravarei mais e falarei mais com vocês sobre isso, sobre o narrador metaficcional de Dom Casmurro. Maravilhoso. Sempre o meu aplauso a Machado de Assis, grande mestre da literatura brasileira. Beijo, tchau, tchau.